E aí, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vou deixar aqui então uma introdução ao estudo da termodinâmica, começando por alguns conceitos básicos aí que nós temos que entender, beleza? Bora lá? Vamos que vamos. Bom, eu espero que ao final dessa explicação vocês consigam definir três conceitos fundamentais. O primeiro deles, o conceito de temperatura, né? O segundo conceito seria o conceito de calor, de energia na forma de calor. E por último, entender como que se dá o processo do equilíbrio térmico. Vamos lá? Segura aí. Bom, vamos pegar como exemplo um copo com água, ok? E a gente pode verificar nessa imagem que está aparecendo aí para vocês que uma gota de água ela cai, né? E com isso faz aí uma turbulência nas moléculas de água, não é isso? Então esse movimento ele se dá a partir de um movimento mecânico, né? Que é o choque entre uma gota d'água com a água contida no copo. Mas quando a gente observa um copo com água, né, sobre a mesa, de modo que esse pingo não caia, o que nós podemos afirmar que a água ela vai estar como, né? Ela vai estar em repouso? Será que essa água não tem movimento? Ela fica completamente estática? Né? Ou ainda, do que seria formada a água? Né? Então, no primeiro momento, se a gente observar, a gente sempre vai falar assim, né? Que a água está em repouso, ok? Mas, olhando microscopicamente, nós vamos ver que a água ela é composta de átomos. Né? Existem átomos ali que formam a matéria como um todo. Né? Todos os corpos, todos os elementos que nós temos aí na Terra, eles são formados por átomos. Né? E os átomos, por sua vez, um conjunto de átomos, aí, um agrupamento desses átomos, vão formar as moléculas. Bom, e essas moléculas, galera, fazem o quê? Elas vibram, elas têm vibrações. Né? E essas vibrações, elas são produzidas por conta dessas moléculas possuírem energia. Mas essa energia, ela se manifesta de que forma? Né? Então, a ideia aqui é a gente estudar esse conceito, esse princípio aqui, que é o princípio de energia. Bom, então, vamos ver aqui, ó, como que a gente observa o comportamento das moléculas. Aqui eu tenho um ebulidor, e por esse ebulidor eu vou fazer passar uma corrente elétrica, e ao passar essa corrente elétrica, a gente nota, primeiramente, o movimento das moléculas do ebulidor, né, está com um certo grau de agitação, e aí, quando a corrente ela atravessa, a gente percebe então um aquecimento desse condutor, e as moléculas que constituem esse condutor, elas passam a vibrar cada vez mais. Né? Então, nós dizemos que essas moléculas elas ganharam mais energia, ok? Um outro exemplo aí é de um material diferente, uma panela, por exemplo, também possui moléculas. Essas moléculas ficam no seu estado de agitação natural aí, de acordo com o ambiente, mas quando a gente encosta ele no ebulidor, essas moléculas recebem então energia vinda do ebulidor. Né? Então o que nós podemos relacionar essa vibração de moléculas, né, da energia que essas moléculas possuem ou que essas moléculas receberam? Veja bem, olha só, no quadrinho à sua esquerda, você tem aqui um grau de agitação. E com isso você percebe aqui, ó, o nível da temperatura onde ele se encontra. A partir do momento que essas moléculas passam a vibrar um pouco mais, nós vamos perceber que o nível do termômetro aqui, ó, aumentou um pouquinho. E cada vez que essas moléculas vão se agitando ainda mais, o nível
do líquido contido aí no termômetro, ele vai subindo cada vez mais. Então, o que nós podemos dizer? Que o estado de agitação dessas moléculas, elas vão possuir mais ou menos energia cinética, ok? E para a gente medir esse grau de agitação, a gente define o conceito de temperatura, que nada mais é do que uma grandeza escalar que vai medir o grau de agitação térmica dessas moléculas, né, seja de um corpo ou seja de uma substância. Dessa forma, quanto mais agitadas as moléculas estiverem, mais energia cinética elas possuem, e com isso, maior vai ser a temperatura daquele corpo. Bom, então, mediante isso, a gente pode dizer que temperatura é uma característica individual, uma característica do corpo, certo? E naquele momento que a panela recebe energia do ebulidor, né, vamos voltar lá um pouquinho, a gente vai perceber então que aquelas moléculas passaram a vibrar ainda mais, ou seja, elas ganharam energia. Mas como que elas ganham energia? Né? Por que quando nós tocamos um determinado objeto, nós temos a sensação de frio ou quente? Para responder então essas perguntas, a gente tem que levar em consideração que, primeiro, nós sentimos que um corpo está frio ou quente devido à diferença de agitação das moléculas do corpo que eu estou em contato. Então, se eu sinto que um corpo está mais gelado, isso significa que eu estou perdendo energia para aquele corpo, ele está retirando energia do meu corpo, e com isso eu tenho a sensação de frio, que é o fato então da energia sair do meu corpo para o corpo no qual está em contato comigo. Tá? Isso se deve ao quê? A diferença de temperatura, que nós também habituamos aí, vez ou outra, chamarmos de DDP térmica, ou diferença de potencial térmico, né? Para que haja essa transição de energia na forma de calor. Né? Então, de que maneira, da outra maneira que nós trocamos energia, é quando nós encostamos num corpo e nós temos a sensação desse corpo estar quente. Então, o que significa isso? Que o corpo que eu toquei está num estado de agitação térmica maior do que as moléculas do meu organismo. E com isso, então, eu retiro energia daquele corpo que está num grau de agitação térmica maior, né? Que está a uma temperatura maior. Tudo bem, turminha? Então, recapitulando, quando eu encosto num corpo frio, eu estou transferindo energia na forma de calor do meu corpo para o corpo que eu estou tocando e sinto que ele está frio. E quando eu toco num corpo que está quente, eu estou recebendo energia desse corpo na forma de energia, na forma de calor, calor em trânsito. Bom, pessoal, então nós vamos perceber o seguinte: uma vez que um corpo ele possui baixa temperatura, nós dizemos então que o grau de agitação dessas moléculas é um grau de agitação mais baixo, ou seja, ele está com uma baixa movimentação, baixa energia cinética. Recebido uma quantidade de energia na forma de calor, essas moléculas, portanto, elas vão se agitar ainda mais. Né? E aí esse estado de agitação mostra que possui mais velocidade, possui mais energia cinética. Então, dessa forma, quando corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, o corpo de maior temperatura ele cede energia na forma de calor de modo espontâneo para o corpo de menor temperatura. Isso só é possível devido a essa diferença de temperatura entre o corpo A e o corpo B. Né? Então, se a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B, vai haver então transferência de energia do corpo A para o corpo B na forma de calor. Ok? Bom, então calor é a energia que se transfere entre corpos com temperaturas diferentes. Observando na figura de baixo,
a gente vê aqui, ó, um bloquinho em vermelho mostrando que a sua temperatura ela está elevada, enquanto que o bloquinho azul está a uma temperatura mais baixa. Uma vez colocados em contato de alguma forma, de alguma maneira, esses corpos eles vão se interagir de modo que a energia na forma de calor vai ser transferida do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ok? Uma vez que a temperatura do corpo A fica igual à temperatura do corpo B, essa troca de calor ela cessa. E aí eu não tenho mais trânsito de energia na forma de calor. Nós dizemos então que esses corpos atingiram o equilíbrio térmico. Portanto, equilíbrio térmico nada mais é que dois corpos com temperaturas iguais, com o mesmo estágio, o mesmo estado de agitação térmica. Beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido o conceito de temperatura, que temperatura é algo do corpo, é o estado de agitação das moléculas daquele corpo, daquela substância, algo que não se transfere, tá bom? Calor é energia em trânsito entre dois ou mais corpos com temperaturas diferentes, e uma vez que essas temperaturas elas se igualam, então cessa-se a troca de calor e com isso nós dizemos que os corpos eles atingem o equilíbrio térmico. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.